ficar de pé, vamos adorar mais um pouco. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Só quem está apaixonado pelo Senhor glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Nós louvamos, meus amados, um hino forte, de letra forte, que a gente declarou: eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos
dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com os jumentos. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos juntos de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam junto. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Até aqui. Feche seus olhos, bate sua cabeça. Senhor, te agradecemos, Deus, por essa palavra que nós lemos, Senhor. Enquanto muitos não têm essa oportunidade, o Senhor nos concedeu essa oportunidade rica de meditar, de ler e aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala os corações dos teus servos, Pai. Que eu seja a ferramenta em tuas mãos, Senhor, para o Senhor transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, Pai. Para que nós possamos sair aqui, assim como o pastor já orou, Pai, visualizando e entendendo os teus propósitos sobre nossas vidas. Essa é a minha oração que te faço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, meus amados. Podeis sentar. Nós acabamos de ler um fato, uma história que impacta muito as nossas vidas. Traz uma lição muito rica sobre a obediência ao Senhor. Abraão, o pai de multidões, um homem, um servo do Senhor, recebe um direcionamento de Deus para sair da sua terra e ir para uma terra que ele não sabia e que iria fazer dele uma grande nação. E Abraão sai já com a idade avançada e ele acaba tendo um dos filhos de Ismael, mas Deus não permite que aquele filho fosse o filho da promessa, porque não era o propósito de Deus, e que o filho da promessa viria da sua esposa Sara. E ali, com a idade já muito avançada, Sara tem um filho que coloca o seu nome de Isaque. Um filho que demorou muito para chegar, um filho muito desejado pelos seus pais, um filho que para ele já seria impossível que aquele criança chegasse. Mas para a glória de Deus, pelo milagre de Deus, aquele filho chegou. O filho da promessa estava entre os pais, Sara e Abraão, contemplando e criando o seu filho. E com o decorrer dos anos, Deus se apresenta a Abraão e faz um pedido. E é esse momento que nós lemos a palavra. Quando Deus pede o seu filho, Isaque, o filho amado, em sacrifício ao Senhor. Deus coloca Abraão à prova para demonstrar a fidelidade e a obediência de Abraão. E Abraão, por ser um homem justo, reto ao Senhor, cumpre sem nenhuma hesitação. A Bíblia não nos fala em nenhum momento que Abraão questionou ao Senhor. A Bíblia não fala que em nenhum momento Abraão tentou reter essa ordem ou tentar demorar para cumprir.
a palavra veio e no dia seguinte, Abraão levou o seu filho. Eu, particularmente, acredito que o coração de Abraão estava em lágrimas. Abraão não foi simplesmente feliz fazer aquilo, porque era o seu filho amado, o filho que ele tanto esperou, o filho que muitas vezes ele desacreditou, mas Deus honrou a promessa. E aquele filho que ele viu crescer, que ele cuidou, que ele ensinou nos caminhos do Senhor, naquele momento já não iria mais estar presente com ele. Aquele filho que ele tanto amou, já não iria fazer mais parte da família, porque ele ia ser entregue em sacrifício ao Senhor. E ali eles caminham por 3 dias, e ao chegar e visualizar o monte que Deus direciona a Abraão, Abraão deixa os seus servos que foi com o jumento ajudando, e pega aquela lenha, coloca sobre o seu filho, e o seu filho vai caminhando com o pai para um sacrifício, sem saber como seria. E por não saber, ele quebra o silêncio no versículo 7, diz isso. Versículo 7, Isaac rompe o silêncio e diz ao pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele questiona ao pai: aqui está a lenha, aqui está todos os equipamentos, aqui está o fogo e a lenha, a faca, nós estamos aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão, com muita fé: Deus proverá, meu filho. Não era o momento ainda de Abraão dizer a Isaac que o sacrifício não era o cordeiro. Não era o momento ainda de Abraão dizer a Isaac que o sacrifício era ele. Mas no versículo 9 a gente vê que chegando ao local, Deus havia indicado, Abraão edifica o altar, arruma a lenha e amarra o seu filho Isaac. Alguns estudiosos dizem que Isaac não era uma criança, porque até nos versículos anteriores, Abraão diz aos seus servos: fique aqui, que eu vou com um rapaz. Não era mais um menino. A Bíblia só considera homens a partir dos seus 30 anos, ou aptos à guerra, num cenário de guerra. Então você acredita que Isaac tinha na faixa de 18 a 30 anos de idade. Não era uma criança de 5 anos que a gente poderia abraçar, dar cadê Patrick? Feito o Theo, né, Patrick? Foi dar a injeção, segurou o Theo, amarrou o Theo e a enfermeira foi lá e aplicou. Eu tenho um Arthurzinho, 12 anos, quando a gente vai dar a injeção, meu amigo, para segurar aquele menino, é complicado. Então não foi algo simples Abraão chegar e amarrar Isaac, se ele não estivesse disposto por ir por livre e espontânea vontade. Isaac entendeu que o sacrifício não era mais o cordeiro, mas o sacrifício era ele. E a gente louvou o hino que a gente falava, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E eu refleti o momento de Isaac, ao descobrir que ele era o sacrifício, e louvar esse hino, eu paro e falo assim: meu Deus do céu, como eu sou um crente tão pequeno. Será que eu estava disposto, Senhor, de fato a morrer por ti? Será, Senhor, que eu estou disposto a ser o sacrifício para ti? E essa ministração surgiu na minha vida no Zoe. Nesse último Zoe,
quando louvou esse hino, Deus trouxe à lembrança a história de Abraão, que ele esteve disposto, de forma simples, sutil, de ser o sacrifício para o Senhor. E eu parei e comecei a refletir, eu disse, qual a dor que Isaac sentiu ao descobrir que seria um sacrifício? Você pode tentar imaginar qual foi a dor que ele sentiu quando descobriu que ele seria o sacrifício. Que ele estava abrindo a mão dos planos dele, mão da vida dele, mão dos prazeres, e morrer ao Senhor. E às vezes, quando a gente lê essa história, às vezes a gente sente a dor de Abraão por nós sermos pais. Quem é pai, quem é mãe, quando escuta essa história, fica imaginando, né, como Abraão iria entregar o seu filho. Que dor aquele pai estava sentindo. Eu já imaginei, eu não gosto de imaginar, mas já me disse, meu Deus do céu, se eu perdesse os meus filhos, o que seria da minha vida? Quem é pai, quem é mãe, já pensou numa situação dessa? Espero que não, mas se você pensou, que dor você ia sentir se não tivesse? Imagine, pastor Leandro, se o Senhor perdesse Lucas, que tanto amou, que tanto esperou. Como seria o sentido da nossa vida como pai? A gente consegue compreender melhor por a gente ser pai e mãe. Mas Isaac, como a gente nunca esteve numa situação dessa de entregar a nossa vida, será que a gente já imaginou qual foi a dor que ele sentiu em ser o sacrifício? Às vezes nós desprezamos a dor do outro. Muitas vezes desprezamos o que o outro está sentindo por não sentir a mesma coisa. E às vezes temos que aprender que a dor do outro é tão intensa quanto a nossa dor. E creio que cada um que chegou aqui nessa noite carrega as suas dores. Possa ser que hoje a dor não esteja tão intenso, ou possa ser que você chegou aqui nessa noite com a dor já no limite, por não aguentar mais. Possa ser que sua dor não foi a de Isaac, de entregar a sua vida para morrer. Possa ser que sua dor não foi de Abraão, de perder o seu filho tão amado. Possa ser que sua dor tenha sido de fato até de um luto de alguém querido, ou de dores internas, de doenças, de enfermidades, de questionamentos, de falta de esperança porque a promessa ainda não chegou, ou simplesmente está doendo porque está passando por uma prova, por um processo. Não sei qual a dor que você tem sentido, mas tenho certeza que nesse mundo nós teremos aflições, porque isso já é uma palavra de Jesus sobre nossas vidas. No mundo tereis aflições, e essas aflições geram dores. E a gente tem que entender que essas dores fazem parte do nosso sacrifício para o Senhor. O sacrifício que somos nós. O sacrifício não é algo tão belo, tão bonito. O sacrifício é momento de entrega. E essas entregas geralmente geram dores. Essas entregas muitas vezes geram dores. A gente às vezes vai fazer, vamos fazer um sacrifício para o Zoe, vamos fazer um propósito para o Zoe. E sempre falamos, né? Se não doer, não é sacrifício. Se não doer, não é sacrifício. Então, nosso sacrifício, sim, geram dores. E o sacrifício não é apenas uma ação. O sacrifício é um preparo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram entregues por animais, por holocausto. Por isso que Isaac pergunta ao seu pai, cadê o cordeiro? Porque o propósito do Antigo Testamento era sacrificar animais em gratidão ou por expiação dos pecados naquela época.
Mas hoje, nós não sacrificamos mais animais. O sacrifício somos nós. O sacrifício sou eu. O sacrifício é você. E a gente louvou isso, meu amado. Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Porque o sacrifício sou eu. Eu que sou o sacrifício. E no Zoe eu me acabei de chorar porque eu compreendi e entendi que de fato o sacrifício sou eu. E para a gente oferecer um sacrifício ao Senhor, para oferecer a nossa vida como sacrifício a Deus, não é de todo jeito. Devemos entender que devemos entregar as nossas próprias vontades. Devemos entender que o sacrifício ao Senhor, sermos sacrifício a Deus, não devemos ter o nosso controle das nossas vidas. Será que Abraão queria perder o seu filho? Não. Será que Isaac queria ali acabar com a sua vida? Encerrar a sua carreira? Não, meu amado. Muitas das vezes, e quase sempre, o sacrifício vai além dos nossos desejos. Abrir mão das nossas vontades faz parte do nosso sacrifício. Devemos estar prontos para abrir mão dos nossos desejos, para ver e enxergar os desejos de Deus para nossas vidas. Devemos abrir mão dos nossos sonhos, para começar a enxergar os sonhos de Deus para nossas vidas. O sacrifício que devemos entregar a Deus tem que ir além dos nossos desejos. Há um tempo atrás eu servi a aeronáutica. 2009. Lote. Cheguei lá, recruta, cabelo raspado, pesando 70 quilos, já estou com 90. Imagine, 20 quilos a menos. Só a carcaça. E ali passei 6 anos servindo a aeronáutica. Em um determinado tempo, eu fiz prova, fui qualificado. E por muito tempo eu desejei seguir a carreira. Fiz os meus sonhos, fiz os meus planos de ser militar, me aposentar com 50 anos. Mas chegou um determinado ponto que nas minhas decisões eu orei ao Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus me respondeu, como Deus sempre responde, né? Muitas vezes nem muito claro. E Deus assim, eu vou lhe sustentar, nada vai lhe faltar. Naquele momento a minha decisão estava questionando se eu continuava a minha faculdade de engenharia, se eu voltava a estudar para a carreira militar, ou se eu simplesmente ia fazer teologia. E quando Deus disse assim, ó, nada vai faltar, eu disse, então não vou ser engenheiro, não vou ser militar, vou fazer teologia, e Deus proverá. E fui fazer teologia, e teve um concurso para cabo, e naquele concurso eu fui qualificado para ser cabo. Eu disse, glória a Deus, Deus já está agindo, nada vai faltar, vou ser militar e vou fazer teologia. Meus planos já estavam perfeitos, trilhados. E no decorrer do processo, algumas pessoas recorreram, as pessoas que tinham ficado fora entrou, e eu acabei saindo. E eu fiquei triste, meus amados. Fiquei questionando ao Senhor, mas Senhor, o Senhor disse que nada iria me faltar, como agora eu vou ficar desempregado? Agora eu vou ter que dar baixa, vou ter que sair, eu deixei o curso de engenharia, agora estou fazendo teologia. Vou nem ganhar dinheiro com esse curso. O que é que vai ser da minha vida? Arthurzinho já tinha nascido, já estava casado com Estela, com um filho. Meu Deus do céu. Mas a promessa do Senhor para a minha vida não foi dizer que eu ia ser militar. A promessa de Deus foi que nada iria me faltar. E muitas vezes nós queremos a nossa vontade se encaixar com a vontade de Deus. Mas o sacrifício, meu amado, é abrir mão da sua vontade e compreender os propósitos de Deus. E muitas vezes abrir mão de fazer esse sacrifício vai gerar dores,
vai gerar medo, vai gerar angústia. Mas o sentimento não deve prevalecer. Mas que nós possamos fazer como Jesus nos ensinou. Lucas 22, 42, Jesus disse, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Jesus, Deus, nos ensinou que não eram as nossas vontades que deveriam prevalecer, mas sim a vontade de Deus sobre nossas vidas, mesmo que doesse. Porque quando Jesus falou isso, Ele estava suando sangue, meu amado. Estava no momento de sofrimento, no momento de dor. É nos momentos de dores que devemos sim entender que nós somos o sacrifício e a vontade de Deus é soberana sobre nossas vidas. Entendemos que é nos momentos de dor que muitas vezes entendemos que é um sacrifício. Porque eu disse, né? Se não doer, não é sacrifício. O sacrifício dói. E muitas vezes nós queremos só focar nas bênçãos do Senhor. Chegamos aqui nessa noite com as nossas dores, com as nossas aflições. E Senhor, traz o teu renovo, traz as tuas bênçãos, traz a tua graça. E não é errado pedir isso a Deus. Mas muitas vezes nosso foco está nisso. Em buscar a provisão, em buscar a graça, em buscar o alívio. E esquecemos de entender que nós somos o sacrifício. Jesus fez a parte dele naquela cruz. E nós, o que estamos fazendo aqui nessa terra? Estamos nos queixando pela dor que estamos sentindo? Pela tribulação que estamos passando? Será que nossa dor é maior do que a de Isaac e de Abraão? Que não estamos prontos a abrir mão das nossas vontades e confiar no Senhor sem entender? Porque Abraão e Isaac simplesmente saíram e foram. Abraão não compreendeu porque teria que entregar o seu filho. Isaac não compreendeu porque deveria ser oferta. Mas simplesmente eles obedeceram ao Senhor. Sermos o sacrifício, temos que entender que nós não devemos entender. Vê que contraditório, vê que trava a língua. Sermos os sacrifícios, temos que entender que não devemos não entender os planos de Deus sobre nossas vidas, os propósitos de Deus sobre nossas vidas, a vontade de Deus sobre nossas vidas. Simplesmente devemos obedecer. E obedecer nos livra de muitos mal. Quando a gente obedece nosso pai, a nossa mãe, obedece o direcionamento de Deus, vai nos livrar do mal. Mas muitas vezes a obediência a Deus nos leva para caminho árduo, nos leva para situações difíceis. E muitas vezes nós questionamos, mas Senhor, estou te obedecendo, estou fazendo a tua vontade, e por que ainda as coisas não estão fluindo como eu gostaria que fluísse? Aí Deus faz, simplesmente porque é você que está querendo e não eu. Vamos sim, meu amado, passar por caminhos difíceis quando estamos na obediência do Senhor. E uma resposta de amor obedecer a Deus. Obedecer a Deus não deve ser um ato de buscar um benefício. Obedecer ao Senhor não deve ser um ato de fazer esperando algo em troca. O sacrifício do Senhor não deve ser entregue esperando o retorno da graça de Deus. O sacrifício ao Senhor é uma ação de amor por tudo que Ele já fez sobre nossas vidas. Abraão não entregou o seu filho porque ele estava esperando um segundo filho, um terceiro filho ou um quarto filho. Abraão entregou o seu filho porque ele estava grato a Deus por tudo que Deus já tinha feito sobre a vida dele. Ele ofereceu sacrifício ao Senhor pelas bênçãos e pelo que Deus é, não pelas bênçãos que iriam vir. Nós devemos ser o sacrifício sem depender do que vai vir, mostrando simplesmente a nossa dependência no Senhor.
Sacrifício é depender do Senhor. Entregar o nosso sacrifício é depender. Porque Abraão, ele já não era na força dele que ele ia ter Isaac. Ele já estava dependendo do Senhor para ter Isaac. E se ele entregasse Isaac, ele continuaria na dependência do Senhor. Quando estamos na dependência de Deus, os nossos sacrifícios são de coração, são de livre e espontânea vontade. Arthur, é fácil? Não. Eu disse que o sacrifício gera dor. Mas sermos o sacrifício ao Senhor é sair realmente com o coração aberto, entendendo que Deus ocupa primeiro lugar em tudo. Porque os nossos sacrifícios geram testemunho. Hoje estamos lendo uma história de milhares de anos atrás. Uma história que gerou testemunho para as nossas vidas. E os nossos sacrifícios, as nossas dores, as nossas aflições serão testemunha para muitas outras vidas. O que estamos vivendo hoje, muitas vezes não pode ser tão agradável a você, mas vai ser agradável às próximas gerações, às próximas pessoas que você testemunhar o processo que você passou. Sermos sacrifício, ser sacrifício a Deus, é entender que vamos passar por momentos difíceis, mas esse momento servirá de testemunho para muitas outras vidas. Eu admiro e honro a vida da nossa pastora Cléo, que já passou por tantas lutas. Esse nosso pastor Leandro, que estava ali do lado dela, tantas aflições, tantas lutas, mas mesmo na dor, ela estava aqui pregando, louvando, entregando um sacrifício ao Senhor. Era no momento de dor que a gente mostra que somos sacrifício de Deus. É no momento de dor que fazemos a vontade de Deus. E isso mostra o nosso sacrifício de estar aqui presente, de fazer a vontade, mesmo com as dores. E quando a gente vê o sacrifício de Isaac, a gente remete muito à morte, né? Ah, Isaac foi o sacrifício, eu sou o sacrifício e eu vou morrer. Mas Paulo, ele traz em Romanos capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo já traz uma perspectiva da atualidade. Não era mais uma perspectiva do sacrifício de animais, mas Paulo agora realmente reforça que o sacrifício somos nós. Paulo reforça que o sacrifício agora não era um sacrifício da morte física, mas era um sacrifício de uma morte espiritual, de um velho homem, para o nascimento de um novo homem, que seria um sacrifício vivo. Quando Jesus tenta explicar isso a Nicodemos, Nicodemos não entende. Como assim, Jesus? É necessário que o homem nasça de novo. É necessário sacrificar as velhas práticas. É necessário sacrificar os velhos desejos. É necessário sacrificar as velhas condutas para viver um sacrifício puro na presença de Deus. Arthur, como assim sacrificar o velho, o passado? Sim, eu disse que o sacrifício dói. E você renunciar ao seu eu do passado é árduo, meu amado. Não é simplesmente bater os dedos e pronto, não quero mais. É uma luta constante. É uma luta diária. Mas Paulo fala: vocês são um sacrifício vivo. Isaac teve uma experiência naquele monte. E nós temos uma experiência diária de sacrifício ao Senhor. Por isso que lá na palavra de Deus fala, né? Tomem cada dia a sua cruz. Todo dia devemos realmente nos arrependermos.
Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a cada manhã devemos nos arrependermos de tudo que pensamos, de tudo que falamos, de tudo que agimos, que desagrada a palavra do Senhor. E Paulo foi um grande exemplo desse sacrifício vivo. Paulo não simplesmente só escreveu, mas ele viveu. Ele viveu um sacrifício de renunciar às suas vontades, de obedecer ao Senhor, de ser dependente de Deus, de ser testemunha viva, um sacrifício vivo do que era o Evangelho de Cristo. Paulo foi preso, foi chicoteado, foi julgado, várias dores Paulo carregou, mas mesmo assim, ele era um sacrifício. Domingo, quem trouxe a palavra foi a pastora Jeane. Eu até disse a ela, pastora, sua pregação foi uma confirmação para a pregação de quinta. Eu vou usar a senhora como exemplo. Paulo não estava nem na minha pregação, Ed. Depois da pregação dela, eu tenho que encaixar Paulo nessa pregação. E a pastora Jeane falou o quão árduo foi a história de Paulo, o quão sofrido ele passou. E a pastora Jeane trouxe essa reflexão também na parte da sua pregação. E no final, quem estava aqui domingo viu que no final a pastora começou a faltar ar. E ela começou a não ter condições mais de pregar. E eu ali sentadinho, eu disse, Senhor, eu disse, pastora, tá bom, pastora. Eu no meu pensamento, pastora, tá bom, a mensagem já foi dita, já foi lançada. E ela ali insistiu, passando mal, faltando ar. E pastor Cássio saiu correndo, foi pegar a bomba, voltou. E ela aplicou a bomba e mesmo assim o ar indo embora, ela continuou, concluiu. E eu ali, eu disse, meu Deus do céu. Aí eu vi assim, o sacrifício é isso. Isso é sacrifício. Quando realmente as nossas forças não nos cabem mais, mas entendemos que é necessário ainda prosseguir e continuar. Porque ela falou aqui, eu passei a semana, o inimigo colocando coisas na minha cabeça aqui. Eu não estaria fisicamente preparada para pregar, mas eu me pus. E ela estava aqui domingo no seu sacrifício, pregando a palavra do Senhor. Quantas vezes chegamos aqui nessa igreja para servir no acolher, para servir no louvor, na mídia, com tantos problemas, mas mesmo assim permanecemos firmes no propósito daquilo que o Senhor nos honrou. Isso é um sacrifício, meus amados. Possa ser que aquela pessoa que está servindo do seu lado nem imagine a dor que você chegou, mas você está honrando, não ao pastor Leandro, não aos líderes do ministério, mas ao Senhor. Você está honrando e dizendo, Senhor, sim, eu sou o sacrifício. E mesmo nas dores permanecerei firme nos teus propósitos. Você possa ser que você chegou aqui com suas dores, pedindo ao Senhor, Senhor, retira essa dor. Senhor, retira esse mal que está sobre a minha vida. Senhor, eu não aguento mais sofrer. Essa foi minha oração no Zoe, meu amado. Eu cheguei no Zoe e disse assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais sentir isso, Deus. Afasta esses sentimentos. E Deus fala, o sacrifício é você, Arthur. E eu entendi, eu disse, amém, Senhor. Eu serei o sacrifício. Mesmo quando doer, permanecerei firme. Mesmo quando as forças nos faltar, acharei descanso em Ti, Deus, para prosseguir. E meu amado, naquela noite, naquela tarde, naquele dia, eu comecei a refletir. Paulo disse aos Colossenses 3:5, em 2 Coríntios, troquei o versículo.
Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Meus amados, eu comecei a entender, a ver Paulo. Eu disse: como é, Senhor, que Paulo, um homem que sofreu tanto, encontra prazer no seu sofrimento? Como é que Paulo, que tanto sofreu, declara: por isso eu sinto prazer? E eu desejando que o Senhor tirasse as minhas dores, as minhas aflições, evitasse Deus passar pelas minhas provas. Quão egoísta eu estou sendo, Senhor. Em Filipenses 4, 12 e 13, Paulo fala: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que o preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer que eu tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras versões fala: posso tudo naquele que me fortalece. E Paulo fala, no 12: aprendi o segredo de me sentir contente em toda a situação. Minha oração passou de: Senhor, retira as minhas dores. Senhor, retira os sentimentos. Minha oração passou a ser: Senhor, me dá a alegria. Senhor, me dá alegrias nas aflições. Senhor, me dá alegria nas injúrias. Me dá alegria nas perseguições. Possa ser que, meu amado, você chegou aqui com as suas dores e com o pensamento de: Senhor, eu não quero mais sentir essa dor. Mas nessa noite eu vim te dizer: você é o sacrifício. E ser o sacrifício, a dor faz parte. Mas nessa noite você chegou aqui para entender que não é para sair os sentimentos, os pensamentos e o mal que você sente muitas vezes. Mas sim, você chegou aqui nessa noite para entender que você tem que buscar no Senhor a força, a alegria de resistir todos os dias maus que você for enfrentar. Até onde nós vamos viver nessa terra, teremos dias difíceis, teremos dias de sacrifício. Mas é na presença do Senhor, é na força do Senhor que enfrentaremos nossas dificuldades. Que vocês entendam que o sacrifício somos nós, mas a provisão vem do Senhor. Que possamos realmente ter essa mesma alegria que Paulo teve, a mesma alegria que Estevão teve quando foi realmente morto em prol do Evangelho de Cristo, porque realmente na sua morte ele contemplou a glória do Senhor. E o que é que Estevão viu? O que é que Paulo contemplou? Que nós ainda não contemplamos. Qual a beleza do Senhor que ainda não conseguimos enxergar para ter força suficiente para nos alegrarmos nos nossos dias maus. Os dias maus não vão passar, meu amado, mas a alegria do Senhor vai lhe dar força de superar esses dias, porque nós somos o sacrifício do Senhor. Nós estamos aqui para servir a Cristo. Porque quando uns chegaram a Jesus e falaram: Jesus, eu quero te seguir, Jesus falou: a raposa tem o seu lugar, os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nenhum canto para repousar a cabeça. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto? Estamos sim, porque somos sacrifício vivo do Senhor. Estamos sim dispostos a sofrer por amor do Evangelho.
a pregar, a ser firme, a ser testemunha viva. Porque os nossos sacrifícios não se resumem só a nós. Abraão, ao ir, a ser fiel ao Senhor, a entregar o seu sacrifício a Deus, sem esperar nada em troca, ele conseguiu enxergar a beleza de Deus na provisão. Devemos entender que o nosso sacrifício precede a manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. Sermos sacrifício do Senhor não é simplesmente sofrer. Ser um sacrifício do Senhor não é só simplesmente sentir dor. O sacrifício do Senhor não se resume à dor, mas se resume à cura. O sacrifício do Senhor não se resume ao sofrimento, mas é a provisão. O sacrifício do Senhor não é a morte. O sacrifício ao Senhor é a nossa vida. É uma vida eterna na presença de Deus. Porque Paulo diz: a nosso sacrifício, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos momentâneos nessa terra não se compara com a glória que nos serão revelada. Temos que entender que esse sacrifício que estamos vivendo, que estamos dispostos a viver, é curto. E a glória do Senhor sobre nossas vidas é eterna, meu amado. Os nossos bens não têm que estar aqui sobre essa terra, mas sim visualizando a glória de Deus nos céus. Nosso coração não deve estar aqui nesse mundo, mas sim no reino do Senhor. Mas também entendemos que Deus é amor, que Deus é provisão. E assim, quando nós honramos a Ele com os nossos sacrifícios, Ele vem com o seu suprir sobre nossas vidas. Assim foi com realmente Abraão. Gênesis 22, 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí dizem-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. A provisão apareceu quando o sacrifício estava no altar. Quando depositamos nosso sacrifício no altar, com toda a dependência no Senhor, a provisão chegará. Porque Deus nunca quis, nunca desejou a morte de Isaac. Simplesmente Ele queria mostrar a Abraão o verdadeiro propósito sobre a vida dele, que as bênçãos iriam chegar, mas quem deveria estar no centro da vida dele era o Senhor. Meu amado, as tribulações que você tem passado não é simplesmente para uma morte, para uma dor, mas para sim Deus lhe direcionar, Deus lhe preparar para os propósitos que Ele tem sobre a tua vida. Isaac subiu naquele monte de uma forma e desceu um homem edificado na presença do Senhor. O sacrifício que entregamos ao Senhor, Deus nos purifica, retirando tudo que não pertence e permitindo nós nos prepararmos, nos capacitarmos, nos adequarmos para tudo aquilo que Ele quer fazer sobre nossas vidas. Porque os propósitos das nossas vidas não se resumem só a nós, mas há várias gerações. Porque o Senhor ainda continuou falando a Abraão. Então o céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como as areias que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra,
porque você obedeceu a minha voz. O seu propósito, a sua dor, o seu sacrifício não se resume só a você, mas nos propósitos que Deus tem sobre a tua vida. Fica de pé para a gente glorificar o Senhor, para a gente declarar que Ele é o Senhor sobre nossas vidas, que Ele é o nosso Salvador. E assim como Isaac, que ao ir ao sacrifício carregou as lenhas nas suas costas, a referência que Isaac traz a Jesus Cristo, que carregou a cruz, assim também será as nossas vidas, assim também serão os teus sacrifícios. Os teus sacrifícios não vai direcionar simplesmente para a tua vida, mas os teus sacrifícios direcionar para o nosso Salvador Jesus Cristo. O sacrifício de Isaac, a lenha carregada nas costas, direcionou a Jesus Cristo. Assim os teus sacrifícios direcionará a graça e o poder de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua descendência. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado.